capítulo 4, versículo 31. Você vai perceber, quem estava aqui quarta-feira passada, você vai perceber que as mesmas coisas que aconteceram aqui com Eliseu, aconteceu lá atrás com Elias. As mesmas coisas, os mesmos problemas. Você vai perceber que a mesma pregação, a mesma coisa que aconteceu aqui, aconteceu lá atrás. Porque assim, pessoal, presta atenção. Eu já ensinei isso, o problema na nossa vida, ele nunca acontece apenas uma vez. Sempre vai surgir problemas, dificuldade. Mesmo que você busque a Deus, mesmo que você caminhe com o Senhor, não quer dizer que não vai surgir na tua vida problemas ou dificuldades para que você possa resolver. Então, da mesma forma que Elias resolveu o problema lá atrás, com Eliseu aconteceu a mesma coisa. Só que assim como Elias buscava a Deus, ele encontrou uma solução. E com Eliseu não foi diferente. O problema, ele vai surgir para todos. Mas aquele que busca o Senhor sempre encontra uma solução. Para dentro de casa, para a família. O problema dentro de casa, familiar, ele vai acontecer para todos, irmão, muitas vezes. Para muitas casas vão chegar a doença, vão chegar o desemprego, vai chegar a briga, a intriga, a conversa. Só que aquele que busca o Senhor, ele sempre vai encontrar a solução para o problema. Diferente daquele que não busca. Aquele que não busca a Deus, quando chega o problema, ele fica totalmente perdido. Já viu a pessoa parecendo um cego em tiroteio? Ela não sabe de onde está vindo. É a mesma coisa com aquele que não busca o Senhor. Quando o problema vem, ele não sabe o que fazer. Ele fica perdido. Ele vai tentar correr para todos os lados, só que não vai conseguir encontrar uma saída. Diferente daquele que busca a Deus. Quando o problema vem para aquele que busca o Senhor, ele sabe que o caminho, a verdade, a resposta, a solução é Jesus. Ele não vai ficar desesperado procurando ajuda e respostas em vários lugares. Ele vai procurar somente no Senhor. Estão entendendo, sim ou não? Então foi o que aconteceu aqui com Eliseu. Presta bem atenção na palavra. Diz assim: e ó, eu orei por você, tá? Um beijo para o Uruguai. Deus abençoe a vida de todos aí. País abençoado. Diz assim a palavra do Senhor, ó. 2 Reis 4:31. Presta atenção. E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. E lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. Deixa eu falar para você. Gease era a mãe do menino que tinha acabado de falecer. E essa mãe, ela foi procurar ajuda de um homem de Deus. Ela não aceitou aquela morte. Ela não aceitou que o filho dela tivesse morrido. Ela não aceitou. E esse é o problema muitas vezes de muitas pessoas. Aceitam o problema dentro de casa. Aceitam a maneira que o filho age, aceita a maneira que o marido age, aceita a morte do filho. Não estou falando da morte física, mas aceita muitas vezes o filho ser viciado, aceita muitas vezes o filho brigar, discutir, falar palavrão. Então quando você aceita, não tem nada que possa se fazer. Aquela mãe, quando viu o filho morto, ela não aceitou. Ela não aceitou o filho dela daquele estado. Um filho que era promessa do Senhor. Se era promessa de Deus, então como o mal pode tomar de mim? Ela não aceitou aquela morte. Tem coisas que você tem aceitado para tua casa, para tua família. E enquanto você continuar aceitando, a tua família sempre vai ser morta. Morta na união, morta no amor, morta na alegria, no respeito, morta na fé, por aquilo que você aceita. Vocês estão entendendo, sim ou não? Exatamente. A pessoa ela já está tão acostumada com aquilo lá que ela acaba aceitando. Ela já está tão acostumada com o filho rebelde, com a casa toda bagunçada, desorganizada, que ela acaba aceitando aquilo para a vida dela. Mas quando você tomar uma atitude de falar: eu não aceito mais,
a mudança começa a acontecer. Só não está acontecendo ainda porque você tem aceitado a maneira que você tem vivido, a maneira que a tua casa tem vivido, a maneira que a tua família tem vivido. Só não mudou ainda porque você tem aceitado. Estão entendendo, sim ou não? Só que aqui tem um porém. Aqui está dizendo assim que aquela mulher, ela estava tão desesperada que ela passou à frente do profeta. Antes do profeta chegar lá, ela estava lá. Esse é o problema. Tem muitas vezes que o teu desespero faz você passar diante da palavra do Senhor. Você passa por cima da palavra do Senhor por causa do teu desespero. O desespero fala mais alto do que você, o teu medo, a tua angústia, a tua agonia. Que mesmo Deus falando para você, não! Você fala assim. Mesmo Deus falando, não faz, não faça, não vai. Você pega e vai, você pega e faz. Você está entendendo, sim ou não? Por mais que aquela mulher pegou o cajado, o bordão era o cajado, e quis agir com fé, presta atenção, a tua fé ela só pode dar certa quando você age segundo a palavra do Senhor. A tua fé, ela não pode ser emotiva ou levada ao desespero. A tua fé, ela tem que ser segundo a palavra. Então aquela mulher pegou o bordão ou o cajado de Eliseu e passou adiante. Ela quis fazer, ela queria fazer algo. Só que quando ela chegou lá e tentou, nada aconteceu, a criança não respondeu, porque ela passou adiante daquilo que Deus estava enviando. E é assim, dentro da tua casa, dentro da tua família, as coisas dentro da tua casa têm passado em cima da palavra do Senhor. Entenda uma coisa, por experiência própria, não tem como uma família ser abençoada se a palavra do Senhor não faz parte do teu lar. Não tem como. Não tem como você ter uma casa, uma família unida, se a palavra de Deus não está diante de vocês. Você não vai conseguir. Lá no mundo você pode fazer festa, pode fazer churrasco, pode ter bebedeira, só que aquela felicidade é momentânea, aquela paz é momentânea, você não vai conseguir. Dentro da tua casa, a tua família tem passado por cima dos princípios do Senhor. E a família que passa em cima dos princípios de Deus não vai conseguir respostas, não vai conseguir a união, não vai conseguir a paz. É igual aqui, quando ela passou diante daquele servo, nada aconteceu, porque ela passou em frente, por cima daquilo que o Senhor estava enviando do homem de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Sabe por que nada tem adiantado dentro da tua casa? Porque você está passando por cima da palavra do Senhor. Ao invés de você fazer aquilo que Deus tem orientado, você quer passar por cima daquilo que Ele fala. Você passa por cima dos princípios de Deus para a tua família, para a tua casa. Ao invés de você respeitar a vontade e aquilo que Deus está te entregando, você quer passar por cima da autoridade do Senhor. E quando você passa adiante, quando você passa por cima daquilo que é de Deus, nada vai dar certo. Está na hora de você parar de passar por cima da vontade de Deus, irmão. Está na hora de dentro da tua casa, tua família, passar a respeitar os princípios do Senhor. Honrar pai e mãe. Você permite que os teus filhos não te honrem, que os teus filhos te respondam, que os teus filhos te maltratem, falta bater na tua cara. Você permite que os teus filhos, a tua casa, teu marido passe por cima dos princípios de Deus. Uma casa pode prosperar, é bíblico. Só prospera quando tem um respeito por pai e mãe. Tem que ter respeito para prosperar. Você está entendendo, sim ou não? Lá em Provérbios está escrito. Então muitas vezes a prosperidade, a abundância, a felicidade, quando eu falo prosperidade eu não falo apenas de dinheiro, tá? Mas a prosperidade de amor, de alegria, de paz, ela não tem chegado até a tua casa porque muitos aí dentro têm passado por cima dos princípios de Deus. E o pior é você que é autoridade, permite, porque você é autoridade. Mas meu filho não respeita, você é autoridade, irmão. Mas, bispo, o que eu vou fazer? Eu vou bater, bispo?
Irmão, se for demônio, faz as duas coisas já. Se for diabo, já bate orando. Bate orando. Porque se não for capeta e for ser vergonhice, já sai também. Já bate orando, né, poça? Eu falo, em nome de Jesus, tá amarrado. É assim que resolve, pronto, acabou. Você tem que pôr o limite, a autoridade sua, irmão. Você tá entendendo, senhor? Não. É o princípio do Senhor, é bíblico. A vara conserta, a vara ensina. Não tô falando de espancar, mas se você não ensinar, a tua casa nunca vai conseguir ser feliz. Você tá entendendo, senhor? Não. É o que aconteceu aqui. Aquela mulher passou adiante daquilo que Deus estava enviando para ela. Não passe em cima dos princípios do Senhor dentro da tua casa, com a tua família. Não permita que dentro da tua casa eles passem por cima do princípio de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu é o que tem que ser cumprido, para que a tua vida, a tua casa, a tua família seja abençoada, seja unida. Hoje muitas casas são, muitas famílias, eu vou falar para vocês, são totalmente destruídas porque não existem princípios. Dentro de casa é o filho que manda na mãe, o filho que manda no pai. Sim ou não? Tô mentindo? Você não conhece? E olha que não precisa ser adulto, não. Você vê a criancinha desde pequenininho já querendo mandar, já respondendo. Ah, irmão, na minha época, se eu respondesse, misericórdia. E olha que eu nunca apanhei, porque eu nem precisei. Meu pai é pastor, meu pai é bispo. Meu pai só olhava pra mim assim, irmão, que eu já parecia uma flor murchando. Murchava na hora. Você tá entendendo, sim ou não? Mas hoje não, é totalmente diferente. Porque não tem mais princípio de Deus dentro de casa. E quando o princípio do Senhor não é respeitado, o diabo coloca o princípio dele e destrói tudo. Coloca as drogas, a bebida, coloca tudo, irmão. Quem tem que reinar dentro da tua casa é o princípio do Senhor. Apanhou, Bruno? Aí tá aí hoje, ó. Irmão. Graças a Deus eu nunca apanhei. Meu pai era pastor. Ele me envergonhava. Quando eu aprontava alguma coisa, chamava na igreja, ó. Vai sentar de banco lá. Irmão, era a pior coisa pra mim. Meu pai chamava eu na frente e colocava eu de banco. Pior coisa. Preferia levar um tapa na orelha do que ficar de banco na igreja. Mas me consertou. Fez eu me tornar o que eu sou hoje. Estão entendendo, senhor, não? Ele sabia como me atingir. Ele sabia que o tapa não ia responder. Ele sabia. Estão entendendo, senhor, não? E diz assim a palavra, presta atenção. Versículo 32. Escuta. Apóstolo, é um prazer ter a senhora aqui. Muito obrigado pelo carinho. Diz assim, ó. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Olha que forte. Tá falando assim, que quando Eliseu chegou àquela casa, quando ele entrou, bateu os olhos, o menino já estava morto em cima da cama. Hoje eu atendi um irmão, é de Ferrari eu atendi homem. Hoje eu atendi um irmão que ele falou assim, bispo, eu não tenho mais vontade de voltar para casa. É por isso que eu saio do serviço, eu vou direto pro bar. Porque, bispo, eu entro dentro de casa, parece que a minha família é morta. Eu olho pra minha mulher, bispo, parece que ela não tem mais sentimento por mim. E ele falou, eu sei que a culpa é minha. Ele falou, eu sei que a culpa é minha, mas parece que morreu o amor que ela tinha por mim. O meu filho não me respeita, a minha família é totalmente morta. E talvez a tua situação também é assim. Quando você olha dentro da tua casa, irmão, parece que morreu algo. Eu não tô falando a morte física, mas já morreu o respeito do teu filho, o amor, a união. Você olha e parece, bispo, a minha família tá morta, não tem mais alegria, é briga o dia todo, irmão contra irmão. E olha que é bíblico isso. É briga, bispo, morreu a união, a paz. Só que presta atenção que eu vou te falar. Ainda que esteja morto, viverá. E eu dou uma prova disso. Você antes de conhecer a Deus também era uma pessoa morta. E se Deus te ressuscitou, te restaurou, Ele pode fazer a mesma coisa com a tua casa, com a tua família. Por mais que aos teus olhos esteja morto, por mais que aos teus olhos não tenha jeito, você também era assim. Mas olha quem você se tornou hoje. Olha quem você se tornou. Hoje você se tornou um homem, uma mulher de Deus, temente,
Deus te restaurou, te ressuscitou, te transformou, te fez algo novo. Então, do mesmo jeito que Deus fez na tua vida, Ele pode fazer dentro da tua casa. Você quer um exemplo de que Deus faz? Você é o exemplo. Olha para você. Olha, você é o exemplo de que Deus ainda faz milagre. Você era perdida. Você não tinha jeito. Talvez você era o pior da sua família, o pior da sua casa antes de você casar e ter a tua casa. Você era as pessoas que todo mundo apontava e falava assim: essa nunca vai casar, essa nunca vai ser feliz. Pera aí, pessoal, senão não vai fechar a live aqui. Sim ou não? Você era essa pessoa. E hoje, olha quem você se tornou. Uma mulher temente a Deus, uma mulher obediente. Pode falhar, como todo mundo falha, mas sempre sabe para onde voltar. Hoje você não é mais perdida, porque você sabe o caminho. Então, da mesma forma que Deus fez na tua vida, Ele pode fazer na vida do teu filho, do teu marido, da tua esposa. Porque quando Deus está na parada, quando Deus está no lugar, não existe nada perdido, mesmo que esteja morto. Eu sei que você veio aqui hoje e você fala: bispo, a minha família está morta. É o meu filho, é a minha casa, o meu marido. Não. Porque se Deus fez em você, Ele é poderoso para transformar a vida deles também. Você tem que acreditar. E vai acontecer. Aconteceu com você, vai acontecer com o teu marido, vai acontecer com o teu filho. Só não desista. E eu digo mais, vai acontecer através de você. Através de você vai acontecer. Presta atenção no que diz a palavra. Diz assim, ó, versículo 33, escuta. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Olha que forte. Então Eliseu entrou e fechou a porta. Mas eu vou te falar uma coisa. Por mais que aquela mãe estava desesperada, o milagre aconteceu através da fé dela. Porque, olha que forte, ela deixou o filho lá naquela cama, morto, para ir atrás do profeta do Senhor. Para ir atrás do homem de Deus. Ela não enterrou aquela criança. Porque, por mais que ele estivesse morto, ela sabia que o Senhor podia fazer um milagre. Talvez a fé dela não fosse suficiente para que ela pudesse orar, mas a coragem dela foi suficiente para trazer um milagre para casa. Talvez você fale assim: bispo, eu não tenho fé. Só que a tua coragem vai trazer um milagre. Ela teve coragem de deixar o filho naquele estado para ir procurar o socorro. E olha que ela não foi procurar o socorro em qualquer lugar. Ela foi buscar o homem de Deus que estava longe lá. Eliseu estava longe. E ela deixou o filho naquele estado. Ela teve coragem de ir buscar o milagre. Talvez a coragem que falte para você. Você está vendo o estado do teu filho. Está vendo o estado do teu marido. O estado da tua família. O estado da tua casa. Não é falta de fé. É falta de coragem para buscar. Falta coragem para você buscar a mudança. Falta coragem para você largar o que tem causado problema dentro da tua casa. Ela largou o filho naquele estado, irmão. Largou lá daquele estado e foi em busca do socorro. Tem muitos momentos que você vai ter que abrir mão para permitir que a mão do Senhor toque. Ela abriu mão do filho naquele momento, não porque ela não amava, mas porque ela sabia que não ia adiantar ela ficar ali se ela não fosse buscar quem realmente podia resolver. Entenda uma coisa. Tem momentos que você vai ter que abrir mão para buscar quem realmente pode resolver o problema. Só Jesus. Você está vendo que você não está conseguindo. Você está vendo que você não tem como. Mas Jesus pode. Ela sabia que ela não ia conseguir resolver.
Só que ela teve coragem de largar ali para ir buscar quem podia. E ela foi. Você está entendendo, sim ou não? Você está vendo que você não está conseguindo mais, que você não tem como, com as tuas mãos, com a tua força, com a tua sabedoria, do teu jeito, do teu modo, não está dando. Larga e vai buscar quem pode fazer. Larga e vai buscar quem pode. Jesus. Então quando Eliseu entrou ali, ele fechou aquela porta e ele foi orar. Porque a oração, ela tem poder para ressuscitar o que está morto. Entenda uma coisa, irmão. Eliseu, no meio do caminho tinha sido avisado que aquele moleque já estava sem vida. No meio do caminho, ele tinha sido avisado. Só que ele não parou a caminhada dele. Tem coisas que no meio do caminho vai chegar para você e vai falar assim: não tá dando certo, não vai ter jeito, e não vai. Não para no meio do caminho. Continua, irmão. Porque é o teu continuar que vai gerar o milagre. No meio do caminho a mãe voltou e falou: não deu certo, ele continua morto. Ele podia parar no meio do caminho e falar assim: então eu não vou mais. Então não, já tá lá? Então deixa, já tá morto, não tem mais jeito. Enterra, acaba com essa dor, passa o luto. Mas no meio do caminho, por mais que veio a notícia, ele não parou. Não pare de buscar Deus, irmão, por causa das coisas no meio do caminho. Não pare de buscar Deus por causa do marido falou isso, porque o filho fez isso, porque a família tem achado isso. Não pare de buscar Deus, irmão. Não pare no meio do caminho, porque o milagre só vai ser gerado quando você caminhar o caminho inteiro. Vai adiante. Quando Eliseu chegou lá, ele fechou aquela porta e se pôs a orar. Ele sabia que ele estava ali e que a oração ia fazer o milagre surgir. Só que para isso acontecer, ele não parou por causa do não. Na vida do bispo acontece muito isso, irmão. Olha hoje, poucas pessoas, irmão. Às vezes vem tudo para me desmotivar, para me parar. O diabo fala: pouca pessoa, para com isso. Sempre a mesma pessoa. Para que você vai pregar para um povo que nem quer ir? Para quê? Para. O diabo sempre vem com notícia para desmotivar, para me parar a caminhada, para me desistir. Só que mesmo assim eu passo por cima. Mesmo muitas vezes querendo parar. Mas é porque eu não faço a minha vontade, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você nunca pare, irmão, pode ter certeza. A tua vontade vai te levar a parar. Só que a vontade de Deus vai te levar a seguir adiante. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja luta, mesmo que venha tudo ao contrário, a vontade de Deus sempre vai te levar adiante. Não pare. Não pare. Por causa da família, da multidão, dos filhos, do marido, das pessoas, dos amigos, da circunstância. Permita que a vontade de Deus te leve adiante, para que você enxergue com os teus olhos o milagre diante de vocês. Não é verdade, Jander? Desanima. Mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 34. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Quem que foi que fez isso aqui, quarta-feira passada? Quem foi o profeta que se deitou em cima da criança? Quem foi mesmo, igreja? Coloca aí, vamos ver quem lembra, quem foi? O profeta que o bispo pregou quarta passada, que também fez a mesma coisa que Eliseu fez aqui. Quem foi o homem? Coloca aí pro bispo. Quem sabe quem foi? Ninguém sabe? Ninguém lembra da quarta-feira passada? O mesmo homem que fez isso, a mesma coisa, a mesma atitude. Ninguém lembra? Elias. Vocês não guardam a palavra, não? Elias, irmão. Ele fez a mesma coisa lá com a viúva lá. Mesma coisa. Só que Eliseu era discípulo de Elias.
Se você não sabe, que Eliseu era discípulo de Elias. E tinha uma unção maior ainda, uma unção dobrada sobre a vida dele. Então olha que forte. Ele teve exemplo de um homem de Deus. Aquilo que ele estava fazendo ali é porque ele já viu acontecer. Ele teve exemplo. Você está entendendo, sim ou não? Eliseu teve exemplo de fé. Eliseu teve exemplo de milagre. Teve exemplo de perseverança, de atitude, de coragem. Ele teve exemplos de um homem de fé. E foi aquilo que ele teve de exemplo que fez ele tomar atitude. Presta atenção, a tua família talvez não assista o bispo para me ter de exemplo, a minha fé, a minha vontade. Só que a tua família, ela te vê. A tua família pode não seguir o exemplo do bispo, só que ela vai seguir o teu exemplo. E qual é o exemplo que você tem sido para dentro da tua casa? Você tem sido o exemplo de fé, de perseverança, de coragem, de temor a Deus, de obediência ao Senhor? Qual é o exemplo que você tem sido para os teus filhos, para dentro da tua casa? Porque olha que forte, Eliseu tomou aquela atitude gerado por um exemplo que ele teve. Elias tinha feito isso lá atrás. E Eliseu lembrou. E falou assim, poxa, se Elias fez, se Elias serve a Deus, se eu também sou servo de Deus, eu vou seguir o exemplo dele. Se ele deitou em cima da criança e ela voltou a viver, eu vou fazer a mesma coisa também. Porque o Deus dele é o meu Deus. A unção que ele tinha eu tenho em dobro. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou seguir o exemplo do homem de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Hã? Se é o meu Deus, é o seu Deus também. Se você usar a mesma fé, a mesma coragem. Vocês viram aí hoje um milagre, mais um que estava entubado e saiu. E aquele dia eu falei para ela assim, ó, já veio 4, 5 pessoas aqui que estavam entubadas e saiu. O seu testemunho vai ser o próximo. Vocês lembram? Ela voltou para contar hoje. Saiu da intubação. Porque isso é fé, exemplo. Exemplo daquilo que já aconteceu. E é isso que você tem que fazer, irmão. Você tem que ter exemplo de fé, de perseverança, de coragem. Vai fazer 2 anos que eu tô aqui, irmão. Já tive vontade de parar, já tive vontade de desistir, já tive vontade de muita coisa. Mas mesmo com vontade de parar, você sempre me viu aqui, irmão. Quase todos os dias, para não falar todos os dias. Sempre aqui, mesmo quase com vontade de chorar, de parar, cansado, com fome. Porque eu tenho que ser exemplo para você. Eu não posso falar para você, não para! E eu parar. Não. Você tem que olhar para mim e ver um exemplo de perseverança, um exemplo de coragem, determinação, um exemplo de fé, um exemplo de que vai estar tudo certo, que pode acontecer o que for, mas de confiança em Deus, porque Deus é quem dá a última resposta. Você tem que enxergar o exemplo, mas você tem que usar esse exemplo na tua vida também. Porque quando você usar o exemplo, a tua família vai te ver como exemplo. Você está entendendo? Então Eliseu deitou piedade sobre aquela criança. E ele fez mais. Elias tinha só de deitado. Ele se deitou e ainda soprou na boca. Imagina ele, quer saber? Eu vou agir com a minha fé. Se Elias deitou, eu vou deitar e vou soprar sobre a vida dele o fôlego de vida. E ele vai voltar. E diz assim que o corpo da criança começou a aquecer. A carne da criança começou a aquecer. Porque só pode ter vida se houver fogo. A sua casa, a sua família só vai ter vida quando houver o Espírito Santo. Quando houver o fogo do Espírito de Deus. Sabe que a pessoa quando morre ela fica gelada, né? Fica gelada. E só pode voltar a viver quando há o aquecimento. Para sua família viver para Deus, tem que haver esse fogo.
Tem que haver esse aquecimento do Espírito Santo e tem que ser através de você. Foi através de Eliseu que aquele corpo começou a se aquecer. É através de você que a tua família, o teu filho, a tua mãe, o teu pai, o teu marido, seja quem for, tem que começar a se aquecer. É através da tua fé, do teu exemplo, da tua perseverança que a tua família tem que se aquecer até ter um fogo constante na presença de Deus. Comece a aquecer a tua casa com aquilo que é do Senhor, e você vai enxergar a tua família com fogo do Espírito Santo. Estão entendendo, sim ou não? Estão entendendo, igreja? E diz mais assim, presta atenção, versículo 35. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Olha que forte. Então ele desceu e ele começou a caminhar pela casa. Imagina ele o que estava pensando caminhando pela casa aí. Imagina. Então ele caminhou pela casa orando e declarando: Senhor, Senhor, aquela criança está morta, mas o Senhor pode trazer a vida. Olha que forte. E ele caminhando pela casa, e ele subiu lá novamente lá, e ele se deitou. Presta atenção, isso é muito importante. Eliseu não ficou parado. Eliseu caminhou. Tem muitas vezes que o milagre não vai surgir porque você está parado, irmão. Não adianta apenas você orar se você não tomar uma ação. A própria palavra diz: oração é orar e ter ação. Oração. Eliseu orou, só que ele começou a caminhar. Ele começou a mostrar uma atitude, uma ação. Ele tinha que tomar uma ação, o corpo dele. Então ele começou a caminhar. Você está entendendo, sim ou não? Para que haja algo sobre a tua vida, irmão, está na hora de você começar a caminhar. A tua família tem que começar a caminhar. A tua família se estagnou no problema, se estagnou no vício, se estagnou na preocupação. Ela, como que eu vou falar? Eu esqueci a palavra, peço perdão. Mas ela está empurrando com a barriga. Ela se acomodou a viver com isso. Se acomodou a viver com a miséria. Se acomodou a viver com a mentira. Você se acomodou a ver o teu marido te traindo, mentindo para você. O teu filho, você se acomodou a ver o teu filho te maltratando. Está na hora de caminhar. Você não pode ficar parada. Tem que caminhar, irmão. Está na hora de você levantar para andar. Porque é isso que Deus quer de você. Deus não quer que ver você parado, irmão. Parou no tempo. Você parou no tempo. Parece que você está vivendo lá anos atrás. Nada mudou. Chega. Levanta e vai caminhar. Orou? Então levanta e caminha agora. Se você orou, então levanta e caminha. Porque quando você voltar, o milagre vai estar lá. Ora, levanta e vai fazer o que tem que fazer. Vai caminhar, vai cuidar da tua casa, cuidar da tua família, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, vai cuidar da tua vida, vai cuidar da obra do Senhor, que é importante você cuidar da obra de Deus. Vai, porque quando você voltar, você vai enxergar o milagre lá, vai estar vivo, vai estar restaurado, vai estar restituído tudo que perdeu, mas não fique parado. Toma uma atitude. Estão entendendo, sim ou não? Então Eliseu foi, e ele voltou lá e se deitou. E está dizendo aqui que o menino se espirrou 7 vezes e voltou e abriu os olhos. Olha que forte. E diz assim, ó, vamos lá, versículo 36. Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. Olha que forte. Aquela mãe, ela deixou o filho morto, mas ela tinha a esperança que ele podia viver.
Aquela mãe deixou a criança morta, mas recebeu a criança viva. Eliseu falou assim: ô sunamita, tá aqui o teu filho vive, foi ressuscitado. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você entrega o que é morto para aquilo que é de Deus, aquilo que está morto passa a ter vida. E isso vale para todas as áreas da sua vida, tá? Para tua família, para tua casa, para o teu casamento, para tua saúde. Quando você entrega o que está morto diante do Senhor, igualzinho a história, você viu? Sabe por quê, Francineide? Deus abençoe Esther. Sabe por quê? Porque é assim, Francineide, é importante. A gente acha que os problemas muitas vezes só acontecem na nossa vida e na nossa casa. E você viu aqui nessa palavra que não é. O mesmo problema, a mesma circunstância que aconteceu lá com a viúva de Sarapta, aconteceu aqui com a sunamita, a mesma coisa. Porque o problema muitas vezes não vai acontecer só na tua vida, irmão. Não acha que é só com você. A gente tem o costume de falar assim: poxa Deus, é só comigo, é só a minha vida que é assim. Não. E eu vou um pouco além. Talvez você pense ao contrário, que não vai acontecer na tua casa, só na casa dos outros. Só que não, irmão. Essa é a importância de você estar sempre com Deus, porque você não sabe o mal que pode abater sobre a tua vida. Do mesmo modo que aconteceu lá atrás e Elias resolveu, aconteceu aqui e Eliseu resolveu. Porque aquele que é de Deus, irmão, sempre vai estar disposto a resolver o problema. Elias era de Deus, Eliseu também. O bispo é de Deus, a Francineide também. A Esther também. Quem mais está aí? A Teresa também. O Elci também. Se o bispo ora e o milagre acontece, quando você orar, o milagre também vai acontecer, Rose. Lá no teu emprego, quando você determinar, vai vender tudo essa roupa. Vai vender. Porque eu sou de Deus, você também é. Você está entendendo, sim ou não? A mesma forma que eu determino, você também vai determinar. E o milagre vai surgir na tua vida. Não importa se o problema aconteceu na casa de fulano, de Bertando. O que importa é quem você é. E se você pertence a Deus, o milagre acontece. Do mesmo modo que aconteceu lá na casa da viúva de Sarapta, do mesmo jeito, a mesma coisa aconteceu aqui com essa mulher, para você ver. Aconteceu aqui. Mas nas duas casas estavam ali a presença de alguém de Deus. O problema da casa do teu vizinho pode acontecer na tua casa. A diferença é que dentro da tua casa tem alguém de Deus. E quando esse problema chegar para dentro da tua casa, ele não vai permanecer. Porque quando ele bater os olhos, ele vai enxergar que ali ele não pode ficar. O mesmo dor, a mesma perca que o vizinho, que a casa do lado pode sofrer, a tua também pode. Mas quando vier contra você, mesmo que haja perca, Deus ele traz de volta. Essa é a diferença. Quando existe alguém de Deus dentro do lar, na vida. Amém? Ô Esther, obrigado. O bispo nem colocou meta hoje. Agradeço de coração. Quase ninguém está ajudando o bispo. Obrigado, tá? Deus abençoe. Diz mais assim a palavra. Versículo 37. Para terminar. E veio ela e se prostrou a seus pés. E se inclinou à terra. E tomou o seu filho e saiu. Olha que forte. Ela nem falou nada. Ela nem falou nada, nem agradeceu. Tá falando aqui só assim, ó. Que ela chegou, se prostrou aos teus pés, pegou a criança e saiu. Porque tem milagre que acontece que tira a tua voz. Presta atenção que eu vou falar pra você. Agora é uma revelação que Deus tá me dando aqui. Tem milagre que vai chegar para a tua vida ainda esse ano, que vai deixar até você sem voz. Você não vai ter nem voz para falar como isso aconteceu. Mas como você vai perder a voz diante do milagre que o Senhor vai fazer na tua vida.
na tua casa, na tua família. O livramento, a porta aberta, a prosperidade, o envio de clientes para o teu negócio. Você vai perder a voz. Quero que eu não sou de revelar, mas Deus está mostrando aqui para mim agora. O que vai acontecer não é só você, mas as pessoas dentro da tua casa vão ficar sem saber o que falar de você. Se elas estão falando de você, se elas estão olhando para você, apontando o dedo e falando mal, elas vão ter que se calar diante daquilo que Deus vai fazer acontecer dentro da tua vida, do teu lar, da tua casa. Em nome de Jesus. E se não acontecer, eu nunca mais prego a palavra dele. Porque a palavra dele tem que se cumprir. Se não aconteceu, eu não prego mais. Porque tem que se cumprir na tua vida. E vai se cumprir. Amém, igreja? Quem toma posse, coloca aí pro bispo. Obrigado, Esther. Deus abençoe e multiplique na tua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado. Quem toma posse, coloca aí. Eu tomo posse, bispo. Quem toma posse? Toma posse? Então confia. Agora, ora, você vai orar agora e vai tomar uma atitude que já era para ter tomado antes. Obrigado, Esther. Eu vou estar orando por você, tá bom? Independente de tudo, o bispo vai estar orando pela tua vida, para que Deus cuide de você, tá? Amém, meus amores? Amém? Então, aonde você estiver, eu quero que você declare de todo o coração. Quero que você fale para Deus nessa noite. Busque a presença dele. Eu quero que você declare que a tua casa, a tua família é um presente do Senhor. Fala para o nosso Deus. Declara para ele, Ana, Maria. Fala de coração, Luiz. Isso. Fala de todo o coração que a tua casa, Diele, a tua família. Fala para ele, Maria, Esther. Agradece agora. Toma posse do teu milagre, do teu socorro, da tua ajuda. Declara de todo o coração, Jander. Fala para ele, Sheila. Fala assim, te agradeço. Te agradeço pela minha família. Isso. E por tuas bênçãos. E por tua presença no meu lar. Declara de todo o coração, te agradeço. Te agradeço pelo pão. Amém, Silene. De cada dia. Declara para o nosso Deus, fala para ele. Senhor, nunca deixou faltar. Esse é o nosso Deus, igreja, nunca vai deixar faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. E por tua, declara de coração. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço, declara. já te agradeço pelas tuas maravilhas. Fala de todo o coração, pega a foto, a peça de roupa nas tuas mãos. Isso. Levanta pro alto e declara: minha família é bênção do Senhor. E me ensina a minha família. Declara de coração, declara pra ele. Para o teu, a minha família é um presente. Declara de coração que a tua casa, a tua família é um presente do Senhor. Fala pra ele: ah, Senhor, a minha família, a minha casa. Fala de todo o coração pra ele, igreja. Isso. Declara de coração: eu te agradeço. Te agradeço pela minha família. Fala de todo o coração pro nosso Deus, Suzana. E por tua Presença no meu lar. Isso, eu te agradeço. Fala pra ele, Sileia. Te agradeço pelo pão de cada dia. Fala de coração. Que o Senhor Nunca deixou faltar. Levanta tuas mãos e agradeça ao nosso Deus. te agradeço pela nossa harmonia. Fala de coração, você declara pra ele: Só em ti, Senhor, podemos. confiar. Fala assim, Luciene: eu te agradeço, Senhor. Já te agradeço pelas tuas Declara, Pedágio, ó. maravilhas. Levanta tuas mãos e fala pro nosso Deus: Ainda há de
Senhor é bênção do Senhor. Me ensina, me ensina. A minha família, declara de coração, ressuscita a minha casa para o teu. Isso, a minha família é um presente. Declara de todo o coração a minha. Só você e Deus. Fala pra ele. É bênção do Senhor. E me ensina. A minha família. Edifica, Senhor, a minha casa para o teu. Declara a minha família. É um presente. É um presente do Senhor. Pega nas suas mãos a peça de roupa, a fotografia agora. Isso. E deixa o bispo orar. Pega nas tuas mãos, levanta para o alto. Isso, não fala nada. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te apresento agora cada família, meu Deus. Cada família que tem passado por problemas, por circunstâncias. Apresento também a fotografia, meu Pai, aqui do celular. Meu Deus, eu apresento ao Senhor cada família, meu Pai, que tem sofrido com o vício, com a briga, com a discórdia, sofrido com a miséria, meu Pai, porque talvez, meu Pai, esteja morto o relacionamento, meu Pai, morto, meu Pai, o respeito dos filhos, mas nessa noite, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos. E pela minha fé, meu Pai, porque eu sirvo o mesmo Deus que Elias, o mesmo Deus que Eliseu. Eu sirvo, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso. E eu digo, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o milagre, ó Pai, seja gerado sobre essa vida, seja gerado sobre essa casa, sobre essa família, meu Pai, que tem sofrido, essa família que tem sido destruída, meu Pai, pelo mundo e por tudo aquilo que o diabo tem colocado, as dores, a doença. Ah, Senhor, tira de lá, meu Pai. Restaura completamente nessa noite, restaura a vida, restaura a união, restaura a paz, restaura, meu Pai, os teus princípios. E que esse povo, ó Deus, saia daqui com a certeza de que vai viver, vai voltar a ter vida, meu Deus, e vida com abundância. É o que eu determino e declaro, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você que crê, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém, meus amores. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá? Boa noite, Silene, meu amor, a paz. Deus abençoe. Que Deus abençoe, tá? Você que não tem foto aqui, a tua foto tá aqui, tá bom? No celular do bispo. Esther, Deus é contigo, tá? Deus abençoe a tua vida, minha amada. Muito obrigado pelo carinho e por ter vindo ajudar o bispo na meta. Muito obrigado. Amém. Que Deus possa abençoar todos. Todos, irmão. Ah, pessoal, fala, mano. Tá sim, Silé. Tá sim, tá? Tá aqui a foto sua. A do Janda, do Elci, da Dani estão aqui no meu celular. Da Lohane, da família, da mãe. Tá? Porque esse daqui é do ano passado ainda. Vai pra você ver. Às vezes fosse outro pastor, não puxando, pelo amor de Deus, tá? Mas às vezes fosse um outro pastor, irmão, já tinha jogado fora. Quem não vem já tinha desfeito das fotos de quem não vem. Sabia disso? Mas eu tenho amor pela obra de Deus. Eu tento cuidar daquilo que Deus colocou na minha vida. Mas eu não vou mentir, pessoal. Tá tão difícil fazer a obra de Deus. Tá difícil, irmão. Tá difícil demais. Parece que... Curou, Joyce? Oh, glória a Deus.
Glória a Deus, igreja. Curou da infecção? Fico feliz. É por essas coisas que eu não paro. É por essas coisas que eu não paro. O neto da Cileia também estava sem comer faz dias já. Né, Cileia? E hoje ele voltou a comer, né? Ela mandou pro bispo, eu orei. E ela voltou a comer. Tá vendo? Como eu ia falar, Deus até cortou agora. Também foi curado, né, Lorraine? A glória de Deus. É por isso que eu não paro. Porque é por isso. Como negar? Como desfazer? É tão difícil fazer a obra do Senhor. Tu fiz. Como compensar o que fingi não ver? Mas, enquanto Deus permitiu, eu tô aqui. O que tanto Também, né? desprezei, Da bronquite. não mereço. Agora eu vejo o caminho. O que eu tenho eu dou, e o que eu sou entrego em sacrifício. Fico feliz. Que Deus abençoe. Vou mais fugir. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Posso, Amém? o que eu não posso vou fazer Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. em sacrifício. Fico feliz, Aninha, também. Resistir, não vou resistir. Né, Maila? Seu testemunho vai ser o próximo, tá, Maila? É que é tão difícil, a gente se esforça tanto, pessoal. Desde as 4 horas eu tô atendendo as pessoas. Porque tem gente que levanta cedo pra trabalhar e já manda mensagem pro bispo. Desde as 4 da manhã eu tô atendendo. E é tão difícil porque a gente se esforça tanto. Aí quando chega o momento do culto, da reunião, a gente vê tanta pouca pessoa. Tão difícil, cara. 2 anos vai fazer. Tanto desprezei, não mereço. Mas a gente não pode parar no meio do caminho, né? Eu tenho que ser exemplo pra vocês. Mas que Deus abençoe a todos. Que nem esse louvor aqui, ele é muito lindo. Eu prefiro sacrificar para Deus. Mesmo que venha poucas pessoas, eu vou continuar aqui fazendo a obra do Senhor. É o meu chamado. Até o pastor sumiu. Mas Deus sabe de tudo, né? E eu agradeço a todos vocês que sempre vêm aqui acompanhar o bispo, tá? Muito obrigado por todo o carinho. Vocês que estão sempre aqui com o bispo. Todos vocês, Jander, Silene, Diele, Tereza, todos. Francineide que tá postando. Eu vi, tá, Francineide? Muito obrigado pelo carinho, tá? Eu tenho que... Tem vezes que o bispo tem que se vir aqui, mesmo cansado, abatido, eu tenho que vir aqui, mano, e se mostrar forte pra vocês, porque tem que ser exemplo, pessoal. Não é fácil, sabia? Mas eu entrego o que eu tenho pra Deus. Entrego o que eu tenho pra vocês também. Eu não tenho dinheiro, mas eu entrego a minha vida. Amém? Pessoal, posso pedir a tua ajuda? Ninguém é obrigado a fazer nada, a ajudar com nada, tá? Mas se você puder ajudar o bispo com alguma oferta, eu agradeço do fundo do coração. Não tire da tua casa, não tire da tua vida, não tire dos teus filhos para me dar nada, tá bom? Mas se você puder me ajudar com alguma oferta, por favor, de coração, tá? Eu agradeço, porque é isso que me mantém, é manter a minha casa, a minha família, tá? Então se você puder ajudar com alguma coisa, eu agradeço de coração. Ninguém é obrigado, tá? Ontem teve pessoas que ajudou, eu agradeço, tá bom? Agradeço a todos que enviaram oferta, mesmo que seja pouco, faz muita diferença, tá? E que Deus possa multiplicar na vida de cada um. Amém, Kátia. Deus abençoe, meu amor.
Obrigado pela tua presença. Muito uma honra ter você aqui. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Quem puder ajudar de coração. Ô, Kátia, você me enviou uma oferta. Foi você? Eu peço perdão, tá? Na sexta-feira, eu acho. Foi você que me enviou uma oferta, né? Quero agradecer de coração, tá bom? Como o bispo não tinha teu contato, eu não pude agradecer. Mas muito obrigado de coração, tá? Que Deus multiplique na tua vida. Eu não esqueci, não. E orei por você, tá? Eu oro por todos que sempre ajudam. O Jander, que sempre... O Jander me enviou também de novo outra vez uma oferta de... Era noitona já. Deus abençoe, Jander. A todos, tá? Todos que me enviaram. Cirleia. Teve mais pessoas que me enviou, eu peço perdão. Eu não lembro quem foi. Mas eu oro toda noite, tá? Veja a hora que acaba o meu jejum, não. Só dia 24 acaba o jejum. Ô, Tereza, o bispo não vai poder esperar. Por quê, bispo? Porque eu tô com uma fome, irmão. Eu tô com uma fome. Eu tô com uma fome. Meu Deus do céu. Só tomei o café da manhã, que depois eu entrei em jejum. Eu tô varado de fome. Não dá pra esperar, não. Eu já fiz a minha parte. Não vai dar, não. Amém, meus amores? Eu tô com uma fome que só Deus. Veja a hora que chega dia 24, eu vou ficar, ó... Depois que eu acabar esse jejum, mano, não vou mentir, não. Eu vou ficar um tempão sem fazer jejum, mano. Que, ó... Já tô fazendo um jejum pra vida toda, já. Amém, Cirleia? Deus abençoe, meu amor. Multiplique na tua vida. Já tô fazendo um jejum pro resto do ano. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado de coração. Continue firme na fé, tá? Não deixe a fé se acabar, tá? Não deixe o amor se esfriar, tá bom? Já tem gente mandando mensagem. Deus abençoe a todos. Muito obrigado de coração. Uma ótima noite, um bom descanso. E Shalom Adonai, por de Deus. Fiquem na paz do Senhor, tá? O bispo vai estar orando por vocês, tá bom? Todos vocês, tá? Muito obrigado por tudo que eu agradeço, Kátia. Deus abençoe, meus amores. Fiquem na paz do Senhor. Shalom.